Olá, tudo bom? Como você está? Você conhece o Arduino? O Arduino é esta placa, tá, de prototipagem que a gente usa para fazer esses projetos muito legais. Ele é feito com uma programação gravado nessa placa, tá, e montado. E esse aqui é o nosso primeiro projeto, tá bom? Então vamos começar do início. Vamos começar o nosso primeiro projeto, tá? Nosso primeiro videoaula. Antes da gente começar nosso projeto na prática, a gente vai entender um pouquinho de teoria, tá? Normalmente os vídeos a gente vai fazer assim, a primeira parte a gente vai apresentar a teoria, tá? E na segunda parte a gente vai apresentar a montagem. Bom, a teoria que a gente vai apresentar nesse primeiro vídeo é entender o que é o Arduino. Conforme a gente vai avançando no curso, vai tendo bem mais coisas, a gente vai aprendendo, tá? O Arduino é uma placa de prototipagem. O que significa isso? Tá? É uma placa que você pode desenvolver os seus projetos de eletrônica em cima dela. E o que o Arduino traz de interessante? Ele é uma placa que já tem tudo pronto aqui. Então ele tem a parte de alimentação. Tá? A alimentação do Arduino ela pode variar de 5 a 12 volts. O ideal é alimentar ele com 9 volts nessa região aqui, ou seja, com um pino aqui específico de alimentação do Arduino. Essa você tem a porta USB, que também alimenta ele com 5 volts. Então aqui você liga ele no computador com essa porta USB. Aqui desse lado, aqui é o nosso componente principal, é o nosso microcontrolador, que aqui no Arduino é o ATmega 328. O que é um microcontrolador? Ele é como se fosse um microcomputador, que ele é muito mais simples que um computador, tá? Mas ele internamente ele tem memória, ele tem a parte onde ele vai gravar e ficar gravado as informações, tá? Ele tem os processador dele, tá? Então, claro que com bem menos recursos que um computador, mas é como se fosse um computador. Então, a gente escreve um código nele, tá? Grava e ele vai executar. E aí a gente tem as portas de comunicação dele, que são as portas de entrada e saída. Essas primeiras portas aqui são as portas de alimentação, de energia. Então aqui a gente tem a saída de 3.3 volts, a saída de 5 volts, os GND, tá? A entrada do Arduino, que da mesma forma pode ser alimentada com 5 a 12 volts, tá? O ideal 9, não esqueça. Aqui você tem as portas analógicas. E a gente vai tratar um vídeo específico com elas, tá? O importante é que você saiba que aqui são as portas analógicas, que vai de A0 a A5. Desse outro lado, nós temos aqui as portas digitais, que vão de 0, tá, a 13. Lembrando que a porta 0 e a porta 1, elas são portas compartilhadas com a porta USB. Aqui, ó, TX e RX. TX e RX. Então essas portas compartilhadas com USB, a gente usar elas no projeto, ela tem uma certa dificuldade, ela tem que ser com muito cuidado, tá? Mas a gente tem aqui ainda mais 12 portas, tá? A gente ainda tem 12 portas aqui que a gente pode usar. Nesse projeto, nós também vamos usar o Prontoboard. O que é o Prontoboard? É uma ferramenta muito importante também para prototipagem. O que acontece? No Prontoboard você vê que essa placa é toda furadinha. E aí você tem a interligação horizontal, que é essas aqui em cima, e as verticais, que são essas aqui embaixo. Quando você liga ao horizontal, existe um conector metálico lá dentro que vai ligar todos esses pinos na mesma linha. Tá? Aqui igual também. E nessas verticais, quando você liga um conector aqui, existe um conector metálico que liga toda essa coluna. Tá bom? Então é assim que funciona o Prontoboard. Nossa próxima componente que a gente vai usar nesse projeto são os resistores. Os resistores são muito importantes na eletrônica, porque eles quem controlam a carga que a gente vai fazer. Sem eles, a gente poderia queimar o nosso Arduino, porque as nossas portas são limitadas. A gente não pode colocar uma carga muito forte nelas, porque senão queima a porta. Por exemplo, não é ideal a gente ligar o motor no Arduino. Tá? A gente vai explicar isso um pouco mais na frente. Então você vê que o resistor ele tem algumas faixas. Essas faixas quem determina qual é a carga que esse resistor vai resistir, vai fazer a resistência de qual carga. Então,
aqui você vai, cada faixa dessa tem um simbolismo. No kit que eu vou indicar, você tem uma régua que você vê essas cores de resistor, fica bem mais fácil. Tá? O próximo que a gente vai usar aqui é o LED. O LED, você tem o lado positivo, que é o anodo, e o lado negativo, que é o cátodo. Tá? O LED ele é polarizado, diferente do resistor, ele tem sentido de energia. Então, tem que tomar o cuidado que a gente tem que ter é de ver se está ligado de um correto. Então, o anodo no positivo e o cátodo no negativo, para fazer o sentido da eletricidade que vai passar aqui. Ok? O kit que eu vou indicar para fazer esse projeto é esse kit da Instituto Digital. Eu não tenho parceria com eles não, tá? Mas eu vou deixar um link aqui embaixo na qual você vai encontrar esse cara num preço legal. Eu achei bem legal esse kit, tá? Eu achei que ele é bem completinho para iniciante, ok? Então, vamos lá. Feita agora a parte de apresentação, os componentes que a gente vai fazer, agora nós vamos falar da ferramenta de projeto que a gente vai usar, que é o Tinkercad. O Tinkercad também eu acho que é uma ferramenta muito legal para a gente aprender no início, porque ele possibilita a gente fazer a programação de blocos. A gente não precisa saber programar esse início. A gente pode fazer em blocos e depois a gente vai transformando isso em blocos, tá? Em código e copiando para o Arduino IDE. O Tinkercad é bem fácil de fazer o cadastro nele. Você vai lá acessar o site, depois eu vou deixar o link também aí na descrição. Aí eu vou sair da minha conta aqui. Para efetuar o login, se você não tiver o cadastro, você vem aqui em inscrever-se. Se você tiver um e-mail do Google, fica muito mais fácil. Criar uma conta pessoal e aqui você vai usar entrar com o Google. Tá? E ele já vai criar o cadastro aqui, principal. A diferença entre as suas é que não vai ter esses circuitos todos aqui, os projetos. Conforme você vai fazendo projetos nela, você vai tendo esses projetos. Então, vamos para o primeiro projeto. E aqui a gente vai fazer o quê? Nós vamos fazer um LED piscar, ou seja, nosso primeiro projeto para ver se está tudo instalado e tudo funcionando. Ele tem essa área aqui, que é a área de desenvolvimento, né, onde está, onde você vai dispor os seus componentes, fazer ligações, e você tem esse cara aqui, que são os componentes disponíveis para ele. Depois você vai dar uma olhada e vai dando uma mexida. O próximo componente que nós vamos pegar aqui, tá, é a nossa placa de ensaio, ou o nosso protoboard. Aqui, tá bom? Vamos pegar um LED, vamos colocar o LED aqui, vamos virar o LED, porque para ele ficar com o anodo, que é o positivo, tá, virado para o Arduino. E o cátodo, que é o negativo, a gente vai passar aqui, fazer uma ligação direta nele. Tá? O próximo componente é o resistor. O resistor, vamos colocar ele ligado aqui. A gente liga no outro e outro a gente deixa aqui. Até para deixar ele mais bonitinho. Tá? E aqui já é interligado. O anodo já interligou no terminal do LED. Ok? Então aqui a gente vai pegar, fazer a interligação desse terminal do LED.
porta 3 do Arduino. Ó, D13. Tá? E agora nós vamos escrever o nosso código. Nosso circuito é isso, por enquanto. Tá? Um circuito bem básico, tá? Só para a gente fazer o nosso primeiro código. Tá? E aqui a gente tem o diagrama de blocos, codificar o Arduino. Então a vantagem aqui do Tinkercad é essa. Você pode criar aqui programas utilizando blocos. Tá? Nesse caso, ele já traz para a gente o que a gente chama de Blink, que é o primeiro código, que é o quê? Ele vai executar um loop. Então, esse para sempre é o loop dele. Tá? Lá no IDE eu vou explicar melhor. O importante é que você vem em bloco texto. Tá? Aí aqui você vai ter o código que você vai rodar no Arduino. Então, você vai selecionar esse código, botão direito, copiar. Agora nós vamos instalar a nossa próxima ferramenta, que é o quê? O IDE do Arduino. Você vem aqui em Windows, vamos procurar Microsoft Store. Quem está com Windows é bem mais fácil assim. Quem não está com Windows, então a gente busca na internet como instalar no seu sistema operacional. Quem tem Linux, quem tem Macintosh, todos eles têm o formato de instalar o Arduino. Tá? Mas aqui no Windows ele é muito mais fácil. A gente vem aqui e digita lá na busca Arduino IDE. Tá? Ele vai trazer essas duas opções. Você tem essa primeira opção. Se você tiver com Windows 10, você pode até instalar essa. Ou essa opção aqui, que eu acho que é a mais completa. Tá? Então, Arduino IDE 2. Esse é o botão de adquirir. Tá? Esse aqui, o meu já está instalado. Tá? Então, é só abrir. Tá? E aí, você vai pegar o seu Arduino, ligar ele no cabo, tá? Aquele cabo USB, e ligar aqui na porta do computador, no USB. Provavelmente ele já vai reconhecer o Arduino. Se ele não reconhecer, você vem nesse combo box aqui. Se ele não apareceu essa configuração, você vem aqui, Select Board, e aí ele vai estar aparecendo aqui. Você marca, tá? Ele. E aqui em board, ou seja, quais são as placas, qual a placa que você está usando, você vai escrever Arduino. Tá? Ele vai aparecer aqui, ó, Arduino. Ok, então você vai ter aqui o Arduino Uno na porta 3. Que vai aparecer nesse formato. Tá? É selecionar ele. O próximo passo aqui é o paste, copiar. Tá? Passo Ctrl C, Ctrl V. Ou seja, eu vim aqui, criei este código. No que eu cheguei nesse código, eu vim aqui, mudei de bloco para bloco e texto. Tá? Ele vai me dar o código. Eu copiei este código, coloquei na ideia do Arduino. Tá? E aqui, depois eu vou explicar linha a linha, mas o importante é que você saiba que ele tem duas estruturas básicas. Ele tem uma estrutura do setup e a estrutura do loop. O que significa cada uma? Setup ele executa uma única vez quando você liga o Arduino. E o loop ele vai ficar executando até você desligar o Arduino. Então ele vai executar o setup, começar a executar o loop, vai rodar o loop. E aí ele vai até a última linha do loop, volta para a primeira. Até a última, volta para e ele fica assim até você desligar o Arduino. Tá? Bom, depois que você fez essa configuração, você copiou para cá, aí você vem aqui em upload. Tá? Ou seja, o seu Arduino está ligado no computador, lá no USB, e você vai dar um upload dele. E aí ele vai carregar as suas configurações, o seu código. Se tudo der certo, o seu Arduino ele tem que começar a piscar o LED. Tá? Mas agora a gente vai lá fazer a montagem deste projeto. Nós vamos fazer a montagem desse projeto no Arduino, ok? Vamos lá? Continuando aqui nosso vídeo, tá? O que a gente vai fazer?
Bom, lá no Tinkercad a gente montou ele virtual, né? E viu funcionando e gerou o código dele. Agora aqui a gente vai montar ele no Arduino de verdade. Então, o que a gente vai precisar para esse projeto? Nós vamos precisar do protoboard, como eu expliquei lá, tá? Como o funcionamento do protoboard. Então você tem as conexões horizontais e as conexões verticais, ok? Nós vamos precisar dos jumpers, nós vamos precisar do resistor de 330, né? Ou seja, ó, 330, laranja, laranja, verde, marrom, ok? As cores dele. Do LED emissor de luz, tá? Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais dele. E do nosso Arduino. Para esse primeiro vídeo aqui do Arduino, eu vou explicar algumas coisas, tá? Que é importante. Eu falei algumas coisas lá no vídeo do Tinkercad, né? No vídeo que a gente estava no computador, na parte que a gente estava no computador, na parte teórica, mas é bom lembrar algumas coisas aqui, tá? O nosso Arduino, ele é formado, tá, por portas analógicas, tá? Portas analógicas. Em outros vídeos eu vou explicar mais isso. E portas digitais, tá? Coisas importantes que a gente tem que ter em mente do nosso Arduino. O Arduino ele é sensível, então a alimentação dele, ó, ele tem duas áreas de alimentação. Ele tem a alimentação pela porta USB e a alimentação, tá, pelo jumper aqui, ó, que você pode alimentar ele com bateria de 9 volts, tá? Até 12 volts aqui, mas toma cuidado com esse até 12 volts, tá? A gente é bom alimentar ele alimentado no máximo com 9 volts aqui. A porta USB trabalha com 5 volts, tá? Então essa é uma porta que você pode ligar no computador, ok? Esse meu Arduino, ele é o modelo Arduino Uno SMD. Por que SMD? Porque o microcontrolador dele aqui, ó, esse aqui é o microcontrolador dele. Esse é o modelo SMD. O que significa isso? SMD é uma peça que é soldada na placa. Então, o Arduino é toda a placa, tá? O microcontrolador é o coração do Arduino, que é onde faz o processamento, onde a gente grava o nosso programa, tá? Então, esse meu aqui é SMD porque ele é soldado, o componente é soldado. Existe também os Arduinos, tá? Que eles são PTH. O PTH são aqueles que você pode extrair a peça, tá? do Arduino, tá? O microcontrolador do Arduino. Pra gente aqui, esse aqui já serve, já é um bom Arduino, já faz tudo que os outros fazem, tá? E ele é um pouco mais em conta. Então vamos lá. As portas analógicas são de 0 a 13, tá? São essas aqui, ó, de 0 até 13, ok? Lembrando, só informando, a porta 0 e a porta 1 é a TX-RX. O que é isso? É a porta de comunicação de dados. Então, pode ser usada? Pode, mas ela tem que ter uma configuração específica para usar ela e é um pouco mais chato. Então, a gente evita usar, tá? Então, a gente costuma usar da 2 até a 13. As portas analógicas, tá? Ela vai de 0 a 0, tá? Aqui em cima, ó, de A0 até a 5, ok? É analógico porque ela tem uma variação de tensão, ela é analógica. Em outros vídeos, como eu falei antes, a gente vai falar mais disso aí. O que a gente vai usar primeiro é a porta digital. Digital porque ela fala 0 e 1, ou seja, ela está ligada e desligada. Outra coisa importante para a gente saber no nosso Arduino, para a gente conservar ele, não deixar estragar, é o que? As portas do Arduino, ela tem uma potência máxima, tá? Uma carga máxima de 20 microamperes. O que isso significa? Eu não vou entrar aqui em explicação o que é 20 microamperes, mas basicamente significa o quê? A gente pode ligar componentes como LEDs, tá, nela, a gente pode ligar componentes como pequenos transistores, são coisas que vão consumir pouca energia, eles consomem pouca energia, tá? Esse consumo não vai danificar a porta. Só que, por exemplo, a gente não pode ligar aqui um motor, tá? Não é indicado a gente ligar direto no Arduino um motor, como esse aqui. Por quê? Porque ele consome mais de 20 microamperes.
Tá? Isso significa que você vai queimar a porta do seu Arduino. Eu não posso ligar também no Arduino direto no 5 volts, ou seja, fazer uma ligação da porta USB ou de uma bateria direto no 5 volts, porque isso vai danificar a porta. A gente pode usar aqui, ó. Aqui você tem uma entrada de 5 volts e saída de 5 volts, vai ser todos aqui, ó, power, tá? E 3.3. Então a gente tem que tomar cuidado com essas alimentações, tá? Tendo esses cuidados, seu Arduino vai durar muito, não vai ter problema nenhum, tá bom? Então vamos fazer a montagem. Vamos lá. Para começar a nossa montagem, a gente vai primeiro fixar o LED. Como eu tinha falado, eu vou falar um pouquinho mais do LED. O LED, se você for ver, ó, vou até desentortar aqui para ver. Ó, o LED, normalmente, quando a gente adquire um LED desse tipo, tá, esses assim, ele tem dois terminais. Igual lá no Tinkercad também ele tinha dois terminais. Você tem um terminal maior e um terminal menor. O terminal maior é o anodo, tá, que é o positivo. O terminal menor é o catodo, que é o negativo. Quando eles não têm esses terminais, esse formato, tá, ele tem um chanfro aqui, ó. Você vê aqui, ó, olha lá, ele tem um chanfro, tá, um retinho, no catodo, que é o ground, que é o negativo. E se você for ver lá dentro do LED também, ó, tá, o catodo, ele é maior, lá dentro você vê que a imagem dele é maior do que o anodo, tá bom? A peça dele lá dentro é maior, tá bom? Então essas são algumas diferenças no LED. Por que a gente tem que saber essa diferença? Porque como eu falei lá quando a gente estava no Tinkercad, o LED ele é uma peça, um componente, não uma peça, é um componente que ele é polarizado. O que significa isso? Ele tem positivo e negativo, ele tem uma forma correta de se ligar, tá? Então vamos começar a ligar. Então a gente vai pegar o anodo, o catodo, tá? E vamos ligar aqui em uma trilha qualquer, tá? Mas a gente sabe que, ó, o negativo está desse lado, o catodo está desse lado. Então a gente vai ligar aqui na 40 aqui, ó. Tá? Então, catodo desse lado, anodo desse lado. OK? E aqui eu vou pegar o resistor agora. Vamos ligar o resistor. O resistor ele não é um componente polarizado. Significa que tanto faz eu ligar de um lado ou de outro, tá? Não tem problema. Então nós vamos ligar ele aqui, tá? No anodo. Então o anodo aqui. Então a gente ligou no terminal do anodo, do positivo, tá? Opa, vamos ver só conferir aqui que agora tá ao contrário, ó, tá vendo? Então aqui, ó, esse aqui é o anodo. Tá? Então o anodo tá lá no 40, ó. Então a gente vai ligar no terminal do anodo aqui, ó. Tá? Ó, ligou aqui no terminal do anodo e um terminal do resistor no anodo e um outro terminal numa trilha um pouco mais de cá. Tá? Então eu vou pegar o jumper vermelho, tá? O vermelho, vou ligar no terminal do resistor que ficou aqui e vou colocar onde? No meu pino 13, que é o pino que eu fiz lá na programação, falando que é o pino que eu vou fazer o LED para piscar. Então ele é 1, 2, 3, 4, 5. No quinta porta. Tá? A gente chama de porta os conectores do Arduino. Quinta porta. Tá? E vou pegar outro jumper aqui. Vou ligar no catodo do LED. Tá? E vou ligar no GND aqui do Arduino, que é o ground. Então, 1, 2, 3, 4. Ok? E agora, a gente liga o Arduino. Só ligar o Arduino. Aí, está funcionando conforme o nosso código. O código já estava pré-carregado, que é o que eu fiz lá quando eu passei e fiz a carga. A gente fez um Tinkercad, código, copiou na ideia do Arduino, né? E fez a carga para o Arduino aqui, tá bom? Então, esse é o nosso projeto de hoje, tá?
é o nosso projeto, nosso primeiro projeto com Arduino. Ele é muito importante porque a gente vai entender, vai começar a entender como é que funcionam as coisas. E eu vou deixar aqui um desafio para o próximo vídeo, tá? Que eu vou corrigir no próximo, vou fazer o desafio, vou montar ele no próximo vídeo, tá? E já vou mostrar mais um componente do kit aí, tá bom? Que é o push button. Vamos lá, ok? O desafio é o quê? É a gente ligar 6 LEDs. A gente vai ligar os 6 LEDs. Uma dica, cada LED usa um resistor, tá? E cada LED vai ligar em uma porta diferente, tá bom? O GND, ele vai ficar um GND coletivo para todos, então todos podem ligar no mesmo GND. Significa que a gente pode usar essa trilha aqui de cima. A gente liga o GND aqui, o ground, e vai ligando todos os LEDs, cada LED nessa trilha, o GND. E o positivo nós vamos colocar aqui enfileirando. O desafio principal é fazer todas as ligações e lá no código você fazer a alteração do código para ele piscar todos os LEDs. Tá bom? Então é isso aí, gente. Até a próxima.